Ufa, acho que deu agora. Oi, doutora Thaís. Consegui. Ufa. Consegui. Acho que tá acontecendo um congestionamento aí na internet. De tanta gente agora só acessando as redes sociais. Bom, pessoal, vou começar ainda o pessoal entrando, mas eu já vou começar porque, como vocês sabem, depois fica gravado. E desculpem aí nosso atraso de hoje, quem tava esperando. Hoje, mais uma série das nossas lives, onde a gente conversa cada dia com um especialista para trazer mais informação para a tua vida nesse momento de isolamento, nesse momento de crise, nesse momento de tanta incerteza. Então, nós do Empreendedora Show, o que a gente pode trazer de informação para minimizar esse impacto no teu negócio e na tua vida, nós estamos aqui para isso. E hoje nós vamos falar, põe assim aqui para mim, com a doutora Thaís Pereira, que é nutricionista esportivo. Já vou chamar que ela tá por aqui e aí a gente apresenta. Vamos lá. Aqui. Bem. Oi, Vanice, tudo bem, querida? Ai, que legal. Tô chamando, aguardando a doutora Thaís. Muito bem, então a doutora Thaís, ela é uma nutricionista esportiva, pós-graduada em nutrição e metabolismo esportivo e empresária, fundadora da clínica Nutris aqui na Moca também. E ela é coach especializada e apaixonada pela reeducação alimentar, mudança de hábitos para uma vida constante e equilíbrio. Tudo bem, doutora? Olá, boa noite, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite, viu? Que delícia estar aqui com você, com a sua turma bonita, bela. Obrigada, muito obrigada. Thaís, hoje é um pouquinho atípico, né? Os nossos assuntos são sempre legais, divertidos, a gente vem para melhorar a vida das pessoas. Estamos aí num momento de muita incerteza, muita dúvida, muito medo. Sim. E o que a gente pode colaborar com esses empresários que estão aí em casa, todos os dias, mudando a rotina, né? Muitos com idosos em casa para cuidar, outros com as crianças. A rotina toda é diferente, né? Então, aqui em casa, por exemplo, eu acho que eu já engordei uns quilinhos. Porque por mais que a gente tente segurar, a ansiedade é natural. Sim, claro. E também a falta daquela rotina, daquela atividade constante. A gente, nos primeiros dias, gasta toda a energia que tem, faz tudo o que pode, e depois vai acabando, né, as opções, aí a gente vai ficando com... Então, eu queria muito que hoje você desse algumas dicas pra gente de alimentos que aumentam a nossa imunidade, se a alimentação do adulto tem que ser diferente da criança e certamente do idoso. Então, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada. E é um grande desafio a gente falar sobre isso, né? Porque não temos tantas opções hoje em dia. A gente está de quarentena, a gente tem que seguir aí as orientações. E como empreendedora, que também sou aí da Moca, é desafiador estar em casa, né? Então, querendo ou não, o corpo, ele responde com rotina. Então, se a gente tem uma certa disciplina, o corpo consegue entender isso como saudável, né? Então, tem aquele mesmo horário de acordar, o mesmo horário de dormir, o seu período de exercício, o horário da refeição. A gente varia isso muito pouco durante a semana, né? As variações, elas acabam acontecendo mais no final de semana. Então agora é como se todos os dias estivéssemos em finais de semana, né? A gente tem a liberdade de abrir a geladeira toda hora, a gente tem a liberdade de estar com fome, não precisa esperar o meu horário do almoço, o meu horário do lanche, a gente vai lá e belisca, né?
as coisas e a gente vai buscar aquilo que, como eu falei até ontem, alimentos que dão mais prazer, com certeza. Então, são aqueles alimentos mais ricos em açúcar, mais ricos em calorias, porque eles dão aquela sensação de alívio, né? Aquela sensação de, nossa, que delícia, eu mereço. Porque está sendo estressante. E o estresse altera os nossos hormônios, mexe com toda a nossa biologia, não tem como, né? Então, a gente começar a ter um olhar um pouco maior para a alimentação, vale super a pena. Fiquei até feliz pelo convite, porque ainda mais nós empreendedores, o nosso corpo, a nossa mente saudável é o nosso maior bem. Se a gente não estiver bem, a Produz gente muito não. melhor, né? Com certeza, se falhar a energia, vai falhar a qualidade de qualquer alternativa que a gente esteja buscando para sobreviver nesse momento e para ser resiliente, né, para dar a volta. Então, a gente precisa ter um olhar muito mais especial para nós, né? Então, eu também me perdi bastante no começo, né? Você falou um pouquinho da rotina e tal, que mudou. Dormi Você se pouco, perdeu, me imagina nós perdi. que temos consciência da Para vida você ver, saudável, né? E e aí, a como gente que você fez para depois reequilibrar de novo aí a Pois rotina? é, me perdi bastante, principalmente com rotina, não treinei de quinta-feira para cá até entender que eu tinha que fechar a clínica, que eu ia ter que trabalhar de casa, tinha que resolver as coisas de funcionário. Então foi muito estressante, né, emocionalmente. E aí ficou treino para lá, ficou alimentação para outro lado, mas o corpo sente falta, né? Então assim, ele vai te avisando com sinais. Você vai sentir cansaço, sonolência, dor de cabeça, são sintomas, a falta de concentração, que o corpo não está na melhor versão dele. Então a gente começa a se atentar a isso, né? E aí peguei, sentei e montei uma rotina. Então, primeiro, antes da gente pensar em o que comer, eu preciso organizar a rotina de quando comer, o que que eu vou fazer, que horário que eu vou cozinhar, vou pedir comida. São decisões que a gente tem que tomar, mas primeiro se organizar para que quando a gente decidir o que vai ser dessa forma, a gente consiga cumprir com muito mais facilidade, né? Então, a primeira coisa que eu digo é organize a sua rotina, porque uma alimentação saudável começa na rotina, começa na Eu acho que organização. criar um calendário assim, um cronograma de horários para comer e lanchar e tudo mais. É fundamental, porque às vezes a gente busca As tanto pessoas isso. passando na clínica, né? Exato, Exatamente, os exatamente. horários do lanchinho. Então, tem que Exato. organizar isso também. Como vai ser? Já vai ajudar absurdamente, porque querendo ou não, seu corpo vai entender isso como, ah, então é assim que vai funcionar? Então tá tudo bem. Eu vou me adaptar a isso. Importante a gente fazer isso como primeiro ponto de partida. Lápis, caneta, lápis, um papel e defina bem. O seu corpo tem que dormir bem. Não adianta ter uma alimentação saudável e dormir mal, dormir pouco. Falando sobre sono, então, inclusive o horário que a gente vai acordar e dormir precisa estar dentro desse planejamento diário? Eu acho que é bacana, sabia? Porque senão, sem ter que ter uma atividade fixa no dia seguinte, a gente vai deixando, né? A gente vai As colocar comidas séries todos em os dia. dias, né? Exato. E é o que você falou, no começo a gente quer fazer tudo. Mas depois, legal, a gente já fez. Não vai ter tantas atividades assim que demandam tanto tempo, porque quando a gente senta, a gente já faz, executa, acabou, vai ter mais tempo livre. Então é legal condicionar o corpo, porque a gente tem o ciclo biológico, né? Então, assim, o corpo ele vai funcionar com esse ritmo. Então eu preciso ensinar ele qual que vai ser o ritmo por tempo indeterminado. Que é mais legal ainda que a gente vai poder manter isso no pós, né? Depois de tudo isso passar, o nosso Ele corpo pode virou ter um se hábito, né? acostumado. Porque tem aquele período de, você que sabe dizer melhor, 21 dias, que isso se transforma num hábito, né? Exatamente. Tudo que a gente faz Uma sequência. constantemente. Exatamente, exatamente. Então é uma grande oportunidade de a gente interferir aí num padrão de estilo de vida Novo, que né? pode ser Aproveita para melhor. fazer tudo novo, né? Ao invés de ser só um Exatamente, período, que isso seja para um novo estilo de vida, né? exatamente, exatamente. Esse é meu desejo. Se as pessoas Ah, conseguirem aproveitar essa oportunidade, pode ser transformador, né? Pode ser muito bom. E aí, agora indo para alimentação, a gente precisa tomar muito cuidado. Não.
pela contaminação, dos males este hoje, com a alimentação, não tem tanta preocupação, porque o alimento ele é cozido, a gente vai aquecer, a temperatura é alta, então a gente vai conseguir ter estar livre, né? Estar imune via alimentação. Mas as embalagens, a gente tem que higienizá-las. Os alimentos crus, a gente precisa higienizar de uma forma muito correta, né? Deixar de molho, se você for no mercado, no hortifruti, vende aquela solução de hipoclorito de sódio, que a gente faz a diluição em água e consegue deixar o alimento imerso para fazer uma limpeza melhor desse alimento, né? E a embalagem, por exemplo, eu vou no mercado, eu chego no mercado, eu não posso pôr direto essa embalagem na minha geladeira, tal, eu tenho que limpar antes. Isso não só pela pandemia, isso sempre deveríamos fazer, porque querendo ou não é muita gente pegando, vendo o fornecedor, o transporte, são muitas manipulações até chegar dentro de casa. Eu lavo depois de aberto, né? Mas olha só a falta de informação que faz, né? E aí, às vezes, a gente fica com problemas intestinais e são bactérias. E a gente se expõe a bactérias sempre, né? Hoje é mais sério. Esse tipo de vírus o vírus que a gente tem é muito mais sério. Mas as bactérias, elas estão aí sempre. Então, essa higienização das embalagens é muito saudável para a vida, né? Mas legal, a gente higieniza com o quê? Com álcool gel? Nas embalagens de pão, por exemplo, cereais, a gente pode usar um álcool e tá tudo ótimo, só para a gente dar uma limpada. Nos alimentos que a gente compra, por exemplo, na feira, no hortifruti, o ideal é a gente chega, lava eles em água corrente para tirar terra, para tirar os resíduos mais quente. Não, na água normal. Para tirar só os resíduos, né? A terra e tudo. E depois a gente coloca numa bacia com esse hipoclorito de sódio, que é água sanitária, né? Na diluição correta, para a gente ter uma boa higienização de matar todos os micro-organismos que possam ter tido contato com o alimento. E aí a gente faz isso em todas as frutas e verduras e depois armazena. Exatamente. Ou a gente faz isso antes de utilizar? O ideal é a gente fazer antes de guardar na geladeira e quando a gente for consumir já está higienizado. Então a gente já guardou limpinho, né? E aí na hora de preparar é só a gente focar no tempero. Exatamente, exatamente. Legal. E agora o que comprar, né? Seguir, então. Vamos falar de comida. Precisa tomar cuidado nesse momento, doutora. O sistema imune, a gente está ouvindo muito a gente falar sobre o sistema imunológico, né? Por quê? As pessoas que têm uma certa debilidade, uma certa patologia, tá muito mais suscetível a pegar uma gripe, a pegar um problema pulmonar, e aí vão agravando todas as situações, né, do coronavírus. Então, assim, é sério a gente manter um sistema imune, um sistema de defesa que pelo menos faça com que a gente minimize toda a sequela, ou que a gente nem tem essa proliferação, esse crescimento desse vírus, né, de uma forma tão severa. Então, a gente precisa cuidar do nosso sistema de defesa. Sistema de defesa, a gente tem que pensar primeiro em cores. Eu faço muito isso no consultório, né? Quando o paciente relata a alimentação dele do dia a dia, eu peço para ele, agora feche os seus olhos, eu vou ler a sua rotina alimentar e eu quero que você identifique quantas cores você está vendo. Sim, a alimentação do brasileiro é pão, margarina, café com leite, depois a gente belisca um biscoitinho, arroz, feijão, um bife, no máximo é aquele alface e tomate. Aí no hambúrguer. Exato. Chegando em casa, a gente não janta, não vai preparar nada. Então a gente come o que tem. Então não tem nutrientes, não tem cores, né? Os nutrientes, micronutrientes, são as vitaminas e os minerais, eles estão presentes nas cores. Frutas, legumes e verduras. Então, esse departamento, né, é rico em fibras, ajuda o nosso intestino a funcionar bem. O intestino saudável ajuda a ter bactérias saudáveis para que a gente tenha uma imunidade maior. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, a gente tem que cuidar dele de uma forma, assim, muito preciosa, né? Então, o intestino tem que funcionar, a gente vai ter essas fibras. Cada cor dos alimentos traz uma certa funcionalidade para o corpo. Então, por exemplo, tudo aquilo que é de cores mais brancas são saudáveis para os ossos, para a manutenção de massa óssea. Aí a gente tem na batata, no leite, couve-flor,
Alimentos que, querendo ou não, ainda fazem parte do dia a dia. Quando a gente tem os alimentos de cor verde, eles ajudam muito a eliminar toxinas. Então, fazem o nosso sistema, o nosso fígado funcionar bem, o nosso sistema de limpeza do corpo, né? As Então, a gente, verduras, né? todas as folhas verdes escuras, o abacate, o brócolis, kiwi, são alimentos que vão ajudar a gente nesse processo. Tudo que é alaranjado, a gente tem a presença de beta-caroteno, né, da vitamina A, que a gente sabe que ajuda na visão, protege mulheres do câncer de mama e ajuda na defesa. Sempre quando a gente fala assim, tá com uma gripe, toma lá um suco de laranja com acerola e laranja, né, põe mamão, a gente está falando dessa vitamina que ajuda no sistema de defesa. Então a gente tem na laranja, na abóbora, no mamão, manga, cores. Quando a gente vem para os alimentos avermelhados, eles são ricos em propriedades que ajudam no nosso cérebro. Então a gente fala de ajudar em pacientes, em pessoas, né, que têm depressão, que tem muito estresse mental. São alimentos que dão energia, né, vigor para a parte neurológica. Melancia, tomate, beterraba. Beterraba vai entrar no próximo grupo, que é mais do arroxeado, né? Dos Ah, roxinhos, que são os alimentos que a gente trata como os que auxiliam na longevidade. Porque a gente fala muito do vinho, né? Toma uma tacinha de vinho que ajuda no coração. Então a gente tem a antocianina, que é uma propriedade desse pigmento, que auxilia assim na parte cardíaca. Então ajuda a gente a ter uma produção celular mais saudável. E o dia então é inteiro a real, gente. isso não é mito. Se você tomar uma tacinha de vinho por dia, isso é bom. Auxilia muito. A gente tem que tomar cuidado porque o vinho tem álcool. E aí o álcool é bem calórico. Então, E tem é essa pensar questão muito no do, equilíbrio. do vinho suave ou seco, porque diz que o suave é a mesma coisa que nada. É que o suave, Não às tem vezes, ele tem açúcar. adição de açúcar, né? A não ser que seja por exemplo, uma colheita tardia, que ele é mais docinho, não tem adição do açúcar. Mas o vinho seco, ele é mais puro, né? Mais íntegro na propriedade dele. Mas no suco de uva a gente também tem, no açaí a gente também tem essa propriedade, na beterraba. Então a gente consegue consumir alimentos com esse pigmento roxo, não só depender do vinho. O dia inteiro a gente está produzindo células novas. É o cabelo que cai, é um tecido celular que a gente está renovando da pele, é uma produção de células novas. Se a gente tem esses nutrientes, a gente faz com que nosso código genético ele seja sempre replicado de uma forma mais saudável. É longevidade, pensando lá na frente, daqui 10, 20, 30 anos, né? E os Uhum. alimentos de cor meia bege para o branco, a gente fala do arroz, os alimentos integrais, dos grãos, das nozes, que ajudam muito a regular intestino também. Além de nutrir o cérebro, né? As gorduras boas, como as castanhas, as amêndoas, as nozes, são gorduras que ajudam no sistema neurológico. O cérebro, os neurônios precisam de gordura, gorduras boas, mas É, e eles consumir também em precisam. moderação, porque eles são calóricos, né? São calóricos, exatamente. E aí tudo é Tudo que é bom porcionamento. não pode ser exagero, né? E se você perceber, tudo que dá sabor é sal, açúcar e gordura. Eles que dão aquele gostinho de delícia, né? Então a gente tem que consumir com moderação. Quando você diminui eles, você sente o gosto real do próprio alimento, das vitaminas, né? Dos temperos, das ervas. Então você fica até com o seu paladar mais sensível. Mas ao E longo do tempo você começa a perceber a diferença, né? Porque quando a gente consome o sim, sal, o açúcar, fica meio mascarado, né? O sabor do sal. exatamente. Aí quando você corta, você parece que a comida não tem gosto. Mas depois você começa a sentir um outro sabor, né? Que é o real da comida, né? Exato. E é legal que depois, se você come uma comida muito salgada, ela fica muito chocante no seu paladar. Se você come uma coisa muito doce, parece que é extremamente melado, né? E você passa a não se adaptar mais. Mas também tem que ter feito isso por um período contínuo, né? Para o corpo, para o paladar conseguir se adaptar. Mas nós, seres humanos, temos o dom de adaptação. Então, se uma pessoa perde um membro do corpo, ela se adapta e cria novas habilidades. A gente vê isso na vida do empreendedor. A gente cria mil Todos habilidades os novas dias.
o tempo inteiro. Então, com o paladar, não é nada diferente. Assim como o exercício. Eu posso nunca ter praticado. A partir do momento que eu inicio, o meu corpo ele vai criar primeiro uma neuroadaptação, né? A gente leva 4 semanas para o cérebro se adaptar ao estímulo do movimento, para depois ser uma adaptação realmente do músculo, de perder gordura. Então, eu preciso ensinar o meu corpo de que isso é bom, de que isso vai fazer parte da minha rotina a partir de agora. E então a gente consegue criar um hábito. Muito bem. Muito bom. Então me diga, o que temos que fazer neste momento? Isso aí seria para uma vida a longo prazo. Exato. Tá, mas vamos tentar falar com as pessoas que estão agora, comendo todos os salgadinhos possíveis, acabando com a despensa. Como que a gente conseguiria incluir um novo ritmo de vida para que a família toda possa comer de uma forma saudável, que sustente, e que isso não traga um ônus aí nesse período, né? E também quem tiver idoso, se você sugere uma alimentação um pouco diferente para aumentar essa imunidade. Legal, vamos lá. Para começar, eu acho que água é o essencial. Às vezes a gente confunde, né? Fome e vontade de comer com desidratação. Então, eu preciso manter a minha quantidade de água legal todos os dias, durante as 24 horas, para que eu não confunda os sinais. E aí eu estou achando que eu estou com fome, eu vou lá comer alguma coisa, e na verdade é o meu corpo dizendo que, ó, você está desidratada. Isso para o idoso é o que mais acontece. Então eles acabam tendo até confusão mental, que é uma das consequências graves da desidratação. Então, eu preciso manter o corpo bem hidratado. A gente tem ouvido falar muito, né? O quanto que manter o corpo bem hidratado ajuda nesse período, nesse processo. Então, dentro de casa, a gente bebe menos água porque eu não tenho rotina. Então, eu preciso ou baixar um aplicativo no celular que vai notificando o horário de beber água, de programa, né? Daqui 20 em 20 minutos, de meia em meia hora. Eu coloquei aqui o calendário, meu relógio. Mas aí chega uma hora que eu já não aguento mais aquele negócio tocar na minha cabeça, porque eu não tenho vontade de tomar naquela hora. Eu vou só assim, né? Tirando. Ele não para, ele volta daqui 10 minutos. Eu tô ficando maluca já com ele. Eu tô quase então, já. Pense em outra estratégia. Você vai acordar, toma um copo de água de manhã. Depois, todas as vezes que você urinar, você vai se conscientizar que estou jogando água fora. Então, repõe. Fez xixi, bebe um copo de água. E aí você consegue vincular uma coisa fisiológica a alguma coisa que é rotineira, né? E aí quando você perceber... Ajuda. Já é uma nova... Já é um começo. E o adulto tem que tomar quanto de água? A criança e o idoso? É tudo a mesma coisa? Então, acaba sendo a nossa formulinha porque a gente faz a dosagem por quilo de peso. Então, a gente recomenda geralmente de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, você pega o seu peso atual, multiplica por 30, que já está mais do que suficiente. Você vai ter uma estimativa em litros da sua necessidade. A criança também, porque sempre é proporcional ao peso, né? Então, ela vai ser bem proporcional. E aí você consegue estimar, coloca uma garrafa legal, uma garrafa de 1,5 litro, uma garrafa de 1 litro para tomar de manhã, depois à tarde. E fica mais fácil de conseguir saber individualmente a necessidade, né, de água. O que mais? Nesse momento, a gente pode combinar muitos sucos com vegetais, né? Às vezes as pessoas não gostam de salada, então por mais que seja o melhor dos mundos, a gente sabe que tem gente que não vai comer. Mas eu preciso cuidar do meu sistema imune. Então a gente pode pegar um suco de laranja e bater junto com ele uma fatia de beterraba, uma fatia de cenoura, para a gente conseguir agregar valor. A gente fala que são as saladas batidas, né? Então, um suco verde, por exemplo, é uma salada batida. Não é o perfeito, porque eu preciso das fibras, e quando eu liquidifico, eu perco parte das fibras, mas é melhor eu ter os nutrientes do que não ter nada. Então a gente pega esses sucos verdes, uma folha de couve, coloca um suco de uma laranja, meio limão, uma folhinha de hortelã, bate no liquidificador e a gente pode criar uma rotina de ter um pouco mais de nutrientes, né? De cores desse pigmento, por exemplo, no dia a dia.
pode congelar, higieniza as folhas, põe no freezer e congela, para ficar sempre fresquinho na hora de consumir. E são estratégias que a gente vai tendo que aproveitar, Criança, né? tem algumas receitinhas para criança, assim, que ficam gostosas, docinha e faz com que eles mantenham esses nutrientes ingeridos? Tem sim. A gente tem que usar a criatividade agora, né? Tanto para brincar com as crianças e muito mais para comer. Com Porque é muito certeza. fácil eles irem lá, pegarem um pacotinho de bolacha e, ó, serem felizes, né? Ou então fazer aquele bolo gostoso, de tudo que a gente vai querer fazer vai ter muito açúcar. Então a gente pode pensar em opções que são fazer, por exemplo, esses picolés, onde a gente bate um iogurte natural com morango, eu posso usar as frutas congeladas, né? Que a gente encontra ainda nos supermercados, ou mesmo a fruta in natura, bater com banana, bater com polpa de maracujá. E aí você congela, fica uma opção legal. Se você usa É um banana, doce e você troca por isso, né? exato, e muda o aspecto, né? Você muda a aparência, fica com uma textura legal, tipo um creme, um sorvete. Então, dá uma mascara, diferente do que ir lá comer só a fruta, né? No caso da criança. Então, é uma estratégia. Essas panquequinhas doces que a gente põe o cacau e não precisa de açúcar é muito legal para criança. Porque você consegue colocar uma aveinha junto com, mesmo que seja uma farinha de tapioca ou própria aveia mesmo, e mistura com uma banana e você faz uma massinha de panqueca, né? Então, fica com aquele aspecto de chocolate, de uma massinha escura, e você faz ela grelhadinha, né? Põe um mel e a criança pode consumir. Mel, né? Com crianças a partir de 2 anos. No seu perfil, eu Mas tenho também visto que você tem dado muitas dicas, né? No seu perfil no Instagram. Depois a gente vai eu deixar aqui tenho. um monte de receitinha que eu olho e falo, ai, que delícia! E elas ficam assim, visualmente muito bonitas, né? Às Porque vezes o com visual é tudo, mel. né? Hã? O visual já atrai a gente a querer comer, né? Então a gente tem que usar realmente essa delicadeza de tornar o prato mais bonito. Mesmo que seja saudável, ele pode ser bonito, ele pode ser atrativo. Com o tempo que eu tenho agora, eu consegui organizar bastante coisas no Instagram, então eu vou postar bastante receitas legais. E eu tô montando um e-book, vou compartilhar com você também para você mandar para Ai, suas que amigas. legal. Que aí vão ter várias receitas legais lá. Ai, que Práticas, né? legal. De bolo sem açúcar, bolo com que a gente usa uva passa no lugar do açúcar e não, você não sente que é uva passa, fica docinho. Então a gente tem bastante receitas legais que dá para adaptar. E a internet ajuda a gente demais. Tem muita Muito, receita né? boa de alimentos integrais, alimentos com menos quantidade de açúcar. E acho que outra coisa que não podemos negar que é importante é o trivial do arroz e feijão. Querendo ou não, a gente tem proteínas muito importantes nesses alimentos. Não E quando pode a gente comer o arroz e come, feijão. deveríamos, porque quando a gente come menos refeições principais, a gente fica beliscando o dia inteiro. Se eu tivesse comido melhor nessas refeições, com alimentos mais completos, né? Porque tanto arroz quanto feijão tem proteínas diferentes, que quando a gente come juntos, a gente forma uma proteína completa. Então, a gente torna o alimento mais rico em nutrientes. Então, a gente consegue ficar mais saciado, respeitando também, não vai exagerar, né? Mas respeitando uma porção mediana suficiente, uma saladinha, uma proteína, um ovo, um frango grelhado, uma carne cozida com legumes, uma porção de vegetais, mas ter uma disciplina de comer bem no almoço, comer bem no jantar, porque daí você vai ver que vai ter muito menos fome no intervalo entre um e outro. E aí uma frutinha às vezes vai ser super suficiente, sabia? São, Ah, são coisas que às vezes comer melhor, principalmente agora, que é o que a gente precisa tanto, né, para ter realmente uma força corporal, física, não é comer menos, é comer melhor. Se a gente restringe muito a alimentação agora, pode ser que o corpo, opa, ele não tá tão adaptado com isso. Aí a pessoa fica gripada, fica com uma afta, uma herpes, porque ela consumiu menos energia do que precisa. Então o corpo vai dar sinais de que, ó, não tá legal. Não foi bom isso. Então a então é gente tem que importante a manter gente um. não pular a alimentação, né? Exatamente. Os
principais, E né? o corpo ativa. Quando a gente consegue fracionar a rotina do dia a dia, eu crio no meu organismo uma certa ativação metabólica. Ele vai entender que toda hora, não toda hora, né? Mas tem uma certa disciplina onde eu preciso digerir esse alimento, metabolizar, então eu não preciso acumular. Eu posso liberar energia. A pessoa fica muito mais ativa, com muito mais disposição, tendo essa rotina do que ela não comer nada. Cada E corpo funciona. aquela rotina das 3 em 3 horas ainda é bom É, tentar tudo seguir. a resposta às vezes é sempre que depende. Depende de quem, depende para quem, cada corpo, né, funciona de uma forma diferente. Mas tem, por exemplo, pacientes que a gente faz comer de 2 em 2 horas. E às vezes não é nem comer, mas toma um chá, come uma, duas castanhas, faz esse corpo funcionar, não deixa ele ficar tão lento, tão moroso, né? Porque daí quando você vai comer, a fome é muito maior, ele vai acumular muito mais gordura, te liberar muito menos energia. E ainda em casa, a gente vai ficar extremamente fadigado, extremamente lesado, né? E que alimentos a gente pode fazer assim? Se for comer de picadinho para poder manter Tá. o corpo e não dar fome monstro, o que a gente pode comer? Uma fruta, chá, coisas Chá, leves, assim, coisa que não. Castanhas. as castanhas são bacanas, coco, sabe esse coco marrom? Uhum. A gente pode comprar ele ou já sem a casca, né? Ou pega lá um martelinho, sei lá, faz uma bagunça aí, corta ele em cubinhos e põe no freezer. E no momento dos intervalos, vai lá e pega um quadradinho do coco. Porque se ele No fica freezer, muito mas ele vai tempo, ficar congeladinho, mesmo assim vai, fica. vai Não, ele não fica roendo tão ele. ele não chega a ficar tão congelado como um gelo, né? Ele Ah, fica simplesmente firme, rígido. Só que se você deixar na geladeira, ele vai ficando rançoso, né? E ah, aí no freezer você mantém a mesma qualidade dele e corta em cubinhos pequenos. Quando dá vontade de certo. Boa mastigar, a ideia. gente vai lá e dá uma boa beliscadinha. Já já são coisinhas que dá para entrar, né? Esses petiscos desidratados, uva passa, damasco, a gente tem bastante fibra, é fácil de deixar, né? Próximo de casa, você vai lá e belisca ele. Tem aqueles biscoitos de arroz que não tem gordura nenhuma, É. na vontade de Aquilo mastigar. pode comer em quantidade ou não? Também tem que ser. Ó, uma porção que equivale, por exemplo, a meio pão francês, vamos falar em calorias. Meio pão francês equivale a 11 biscoitos. Então a gente Nossa, não vai comer então é muita 11, coisa. você vai comer uma porção menor. E aí a gente pode fazer uns patês com ricota, um patezinho de frango desfiado. Ter na geladeira, você vai lá, um guacamole, com esse biscoito fica super gostoso. Então são lanchinhos que não vão ser calóricos. Eles precisam só ser em menor quantidade. Eu acho que isso já vai ajudar a gente a estar em contato com alimentos bons, sem se perder tanto, né? Sem enfiar os pés pelas mãos quando você vê você está fazendo lanches hipercalóricos no dia a dia. A ansiedade vai aumentar daqui para frente. Então, a gente Evitar precisa. também ter as coisas à frente, né? Tipo, fazer muito bolo. Você tá em casa, você acaba fazendo, né? E aí, se tiver à vista, todo mundo come, né? Não tem E aí o que a jeito. gente pode fazer, uma dica que eu dei para uma paciente ontem, é congelar. Então pega as fatias de bolo, deixa uma parte para ser comida pela família e a outra parte coloca num refratário de vidro, congela. Ou se for esses bolos secos, põe nesses saquinhos, tira toda a água e põe no freezer. Que daí quando você for consumir, você tira do freezer, põe na geladeira e ele vai estar aquele bolinho gelado para tomar com café, com um chazinho, fica uma opção legal. Também Eu fica não bom. preciso fazer vários bolos, né? Uma porção às vezes vai ser suficiente por um bom tempo. E doutora Thaís, para a gente fechar aqui, e para o idoso, tem algum alimento especial que eleva aí mais essa imunidade? Ou mantém uma mesma alimentação igual a família toda? Fiquem atento bastante com a água. Se a água eles tomarem muito pouco, façam sucos, vitaminas, para a gente aumentar um pouquinho a hidratação. E as vitaminas com essas frutas são bem legais. Então, ter sempre uma cor alaranjada todos os dias. Então, faz lá uma vitamina com mamão, coloca um morango, coloca uma fatia de manga.
ajuda a ter um pouquinho mais de nutrientes. E a gente tem os própolis, né? Os extratos de própolis, que eu recomendo bastante. Ele ajuda bastante na parte imunológica. E aí a gente pode tomar entre 10, 15 gotinhas todos os dias. Pode colocar numa colherzinha de mel, se o idoso não for diabético. Uma colherzinha de café de mel já é suficiente. Pinga lá as 10, 15 gotinhas e toma todas as manhãs. Vai dar uma ajuda bem interessante também nesse momento, né? Que eles precisam de um reforço maior. Sim. Eu já ouvi falar bastante do própolis. Eu vou fazer também, eu vou testar, eu vou comprar. Própolis é excelente. Muito obrigada. E tem uma outra coisa importante, né? Que depois a gente vai deixar o seu perfil, que é fazer uns exercicinhos, né? Apesar que a gente, mesmo estando em casa, não pode deixar de fazer crianças também, né? Exatamente, tem que aproveitar e brincar. Aproveitar e brincar. Lá no seu perfil eu sei que você tem dado umas aulas para se exercitar em casa, então vou deixar aqui também o seu Instagram para o Pode deixar. Tenho seguido os treinos. Os treinos do Huertas Fight Back, então assim, são muito rápidos. Eu levei acho que 15 minutos no meu último treino, então são coisas rápidas, mas dá pra gente manter o corpo bem ativo e é importante pra gente ter qualidade de vida nesse momento. É isso aí. Que legal. Muito obrigada pelo bate-papo. Eu acho que já deu pra gente entender mais ou menos como deveria ser a nossa rotina, ou seja, a organização. Exato. E vou deixar o seu contato aqui também no nosso feed, que vai ficar gravada essa live. Legal, legal. Pode entrar em contato com a doutora. Né? Vai ser um prazer imenso compartilhar meu material com todos que quiserem. E cuidem-se como o melhor, né? Dentro do possível que a gente possa fazer a nossa parte. É isso aí. Obrigada, viu, doutora? Obrigada pelo convite, viu, Márcia? Obrigada. Tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau.